A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 66º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os capítulos 4, 5, 6 e 7 do livro de Deuteronômio, a inspiração do dia. Segundo o discurso de Moisés, principais deveres do concerto. No capítulo 4, destaco o versículo 1, para os cumprirdes, para que vivais. A vida, as bênçãos e a posse de Canaã dependiam da afinidade espiritual entre Israel e Deus. As promessas de Deus estendem-se a cada geração seguinte, se cultivamos a plena comunhão com o Senhor. Vivemos no seu temor, ensinamos os nossos filhos o caminho do Senhor e buscamos de todo o nosso coração e toda a nossa alma com a verdadeira fé e amor. No versículo 2, não acrescentareis nem diminuireis. Tudo que contradiz, modifica ou altera a Escritura deve ser rejeitado pelos fiéis de Deus. Sua palavra, a Bíblia, é nossa autoridade suprema e o nosso guia único como verdade. No versículo 6, povos. Uma razão importante para Israel permanecer fiel à lei de Deus era a de atrair outros povos para o Senhor, demonstrando a sabedoria e as bênçãos de seguir seus caminhos. Assim como Israel, os crentes do Novo Testamento são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e a propriedade particular de Deus. O povo, esse, chamado para anunciar as virtudes de Deus e o seu senhorio. No versículo 9, não esqueças, e as farás saber a teus filhos. Devemos zelosamente lembrar da obra que Deus já realizou em nossa vida e continuar firme na sua palavra, para que em nosso coração não diminua o amor a Deus nem as realidades da vida espiritual. A negligência nesse ponto pode resultar em uma trágica ruína espiritual para os nossos filhos e netos. Precisamos ser fiéis ao Senhor e perseverar na sua lei, para podermos transmitir aos nossos filhos uma herança espiritual. No versículo 24, Deus é um fogo que consome. Esta expressão descritiva refere-se ao santo zelo de Deus, a sua ira e juízo sobre aqueles que se afastam da sua palavra e dos seus retos caminhos, para adorarem a idolatria. Ainda dentro do versículo 24, Deus zeloso. Deus é um Deus zeloso no sentido de não tolerar infidelidade, isto é, adoração a outros deuses, da parte do seu povo. Esse tipo de zelo divino, às vezes traduzido como ciúme, é santo e justo. Semelhantemente, na vida conjugal deve haver um santo zelo mútuo, que protege o amor de um cônjuge pelo outro. Os cônjuges devem reivindicar amor mútuo e lealdade exclusivos, o que implica a cada cônjuge permanecer plenamente fiel e leal na vida conjugal. No versículo 26, por testemunhas, o céu e a terra. Moisés apresenta 6 predições referentes à história de Israel, caso os israelitas enveredassem pela desobediência e infidelidade. Primeiro, dispersão entre as nações. Segundo, sofrimento no exílio. Terceiro, reconciliação com Deus de tudo que buscassem de todo o coração e alma. Quarto, angústia. Quinto, retorno a Deus no fim de dias. E sexto, restauração do concerto feito
com seus pais. No versículo 29, de todo o teu coração e de toda a tua alma, para achar a Deus e conhecê-lo plenamente, é necessário buscá-lo com devoção e sinceridade irrestrita. Conhecer a Deus e experimentar o poder e a bênção e a justiça do seu reino não acontecem sem esforço. Acontecerá àqueles que buscam de todo o coração e anelaram por sua íntima presença a plenitude do Espírito e o dom da vida eterna. No capítulo 5, destaco o versículo 2. Conserto. A salvação de Israel era uma dádiva de Deus, concedida consoante o compromisso de Deus segundo o concerto feito, de que ele adotaria Israel como seus filhos e filhas a fim de cuidar deles e abençoá-los para que tivessem vida longa na terra que Deus lhe dera. Em grato reconhecimento, Israel devia aceitar Deus como seu Senhor, para adorá-lo, amá-lo, honrá-lo e obedecer-lhe com fé viva. Dos capítulos 7 a 21, os 10 mandamentos. Esta seção repete os 10 mandamentos, como aparece lá em Êxodo, capítulo 20. E por último, versículo 29. Quem dera que eles tivessem tal coração. A história bíblica da salvação consiste precisamente no empenho incansável de Deus em livrar os homens e mulheres dos seus pecados e suas consequências destruidoras e atraí-los a si mesmo. No capítulo 6, destaco os versículos 4 a 9. Ouve, ó Israel. Este trecho é comumente chamado Shema, do hebraico Shamá, ouvir. Os judeus dos tempos de Jesus eram afeitos a este trecho, por ser recitado diariamente pelos judeus devotos e também regularmente nos cultos da sinagoga. O Shema é a declaração clássica do cunho monoteísta de Deus. Ao Shema segue-se um duplo preceito para Israel: amar a Deus de todo o coração e alma e forças. Segundo, ensinar diligentemente aos seus filhos sobre a sua fé. Dentro do versículo 4, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Este versículo, juntamente com os versículos 5 a 9, 11, 13 e 21, ensina o monoteísmo. Esta doutrina afirma que Deus é o único Deus verdadeiro, e não uma teogonia ou um grupo de diferentes deuses, que é onipotente entre todos os seres e espíritos do mundo. Este Deus deve ser o objeto exclusivo do amor e da obediência de Israel. Esse aspecto de unicidade é a base da proibição da adoração a outros deuses. O ensino do capítulo 6, versículo 4, não contradiz a revelação do Novo Testamento de Deus como um único ser trino, que, sendo um em essência, é manifesto como Pai, Filho e Espírito Santo. No versículo 5, amarás o Senhor teu Deus. Deus anela comunhão com o seu povo e lhe dá esse único e indispensável mandamento que vincula esse povo a ele mesmo. Primeiro, retribuindo o seu amor com amor, gratidão e lealdade. Os israelitas o conhecerão e nele se deleitarão pelas provisões do concerto. Segundo, deste mandamento, o primeiro e grande mandamento, juntamente com o segundo mandamento, amar ao próximo, depende de toda a lei e os profetas. Terceiro, a verdadeira obediência a Deus, aos seus mandamentos, somente é possível quando brota da fé em Deus e do seu amor. No versículo 6, estas palavras estarão no teu coração. O firme propósito de Deus é que a sua palavra esteja no coração do seu povo. Paulo declara:
explicitamente, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda sabedoria. Esse preceito somente pode ser cumprido se diariamente e continuamente examinarmos as Escrituras. Veja bem, uma maneira de fazer isso é ler o Novo Testamento 2 vezes por ano e o Antigo Testamento 1 vez por ano. No versículo 7, e as estimarás aos teus filhos. Uma forma vital de expressar amor a Deus é cuidar do bem-estar espiritual dos filhos e esforçar-nos para levá-los a um real relacionamento com Deus. Primeiro, o ensino da palavra de Deus aos filhos deve ser uma tarefa altamente prioritária dos pais. Segundo, o ensino das coisas de Deus deve partir do lar, e nisso, tanto o pai como a mãe devem participar. Cultuar a Deus no lar não é uma opção, pelo contrário, é um mandamento direto do Senhor. Terceiro, o propósito da instrução bíblica pelos pais é ensinar os filhos a temer ao Senhor e andar em todos os seus caminhos, a amá-lo e ser-lhe grato e servi-lo de todo o coração e alma. Quarto, o crente deve proporcionar sabiamente aos seus filhos uma educação teocêntrica em que tudo se relacione com Deus e as suas coisas. E por fim, o capítulo 7. Destaco no versículo 3, nem te aparenterás com elas. Qualquer convívio íntimo ou afinidade do crente com um descrente acabará destruindo a separação e a santidade do povo de Deus. É o caso do casamento misto, do crente com incrédulo, ou amizade íntima com incrédulos, que podem desviar o crente de seguir a Deus. No versículo 9, misericórdia. Aos que amam. Deus escolheu Israel, movido pelo seu amor aos israelitas. Além disso, Deus prometeu que cumpriria fielmente o seu concerto e usaria de misericórdia de geração em geração para os que amam e guardam os seus mandamentos. Não somente o amor de Deus dependia dessa atitude de amor e obediência, mas também disso dependia a prosperidade deles, sua saúde e seu triunfo militar. No versículo 26 e último, não meterás, pois, abominação em tua casa. Esta abominação refere-se ao ouro e à prata que revestia os ídolos dos cananeus. Qualquer coisa vinculada à idolatria tinha de ser destruída. Esta admoestação aos israelitas, no sentido de removerem das suas casas tudo quanto era abominável, tem explicação hoje. Qualquer coisa que leva ao pecado e à imoralidade e que é contrária à natureza santa de Deus, não deve ter lugar em nossas casas. Por isso, o crente deve tomar o máximo cuidado para não deixar que a influência do modo de vida imoral dos ímpios não se anime em seu lar através de pessoas ou da mídia, do lazer e divertimento. Ao invés de permitirmos que o mal, o pecado e a impiedade se alojem em nossos lares, devemos de tudo a detestar e de tudo abominar, porque tolerar o mal dentro de casa e até nos divertimentos com ele é atrair a maldição de Deus. Que o estudo de hoje possa tocar o seu coração. Leia a Bíblia diariamente. Reserve o tempo do Senhor. É necessário. É uma instrução de Jesus para o seu povo. Amém. E graças a Deus.